Olá, senhoras e senhores, vamos a mais uma questão do Enem 2018. Se quiser ver outras questões do Enem 2018, claro, só olhar esse link que vai aparecer aqui agora para você, combinado? Essa questão dizia, em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras, que a gente tem o ponto A, é uma das cadeiras da roda gigante, né? A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao solo, rotaciona-se a high roller no sentido anti-horário em torno do ponto O. Então, esse segmento OA vai girar no sentido anti-horário, né? Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo em função de T. Após duas voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Então, a gente tem aqui o gráfico da altura em relação aos ângulos, né? Aos ângulos formados pelo segmento OA. A expressão da função altura é qual? Bom, vamos começar com a roda gigante parada. Quando a roda gigante está parada, o segmento OA forma um ângulo de 0 graus em relação a ele mesmo, concorda? Nesse momento, qual é a altura do ponto A em relação ao solo? Basta a gente olhar no gráfico. Quando o ângulo for 0, qual vai ser a altura desse ponto A? A altura é dada aqui no eixo Y, a altura vai ser de 88 metros, já que o traçado está começando aqui no eixo Y do 88, certo? Então, quando o ângulo for 0, F de 0 vai ser 88. Agora, e se a roda gigante girar um pouquinho até aqui? Quando ela girar, o ângulo formado pelo segmento OA em relação à posição inicial vai ser um ângulo de 90 graus. Nesse caso, quando é formado um ângulo de 90 graus, qual é a altura do ponto A em relação ao solo? Olha aqui no gráfico, os ângulos estão dados em radianos. Você sabe que π radianos valem 180 graus, então você vai dividir 180 por 2. 180 por 2 dá os 90 graus. Então, quando o ângulo é de 90 graus, qual vai ser a altura? A altura vai ser 168 metros, correto? Então, F de 90 graus é 168. Aí, na hora da prova, para e olha as alternativas. Todas as alternativas estão representadas por uma soma e também por seno e cosseno. Então, vamos representar esse 168 usando uma soma. E para representar usando uma soma, vamos usar a informação inicial, né, de que a altura, quando a roda gigante começou o traçado dela, com um ângulo de 0 graus, era 88. Então, se eu subtrair 168 menos 88, vai sobrar quanto? Vai sobrar 80. Sendo assim, 168 é a mesma coisa que 80 mais 88, não é? 80 mais 88 dá 168. Só separei o 168 em dois termos, usando como parâmetro a altura inicial. Aí, observa aqui, 80 mais 88. Nas opções de resposta, as únicas que têm 80 mais 88 são as letras A e B. E o 80 está multiplicando uma coisa, está multiplicando ou seno ou cosseno. Nesse caso, para a gente manter 80 mais 88, qual é o número que tem que estar multiplicando o 80 aqui para ele não mudar o valor dele? É o 1, né? 80 vezes 1 continua sendo 80. 80 mais 88 dá os mesmos 168. Beleza, então você tem que multiplicar 80 por 1 para dar, somar com 88 para ter o 168. Só que esse 1 ele tem que virar ou seno ou cosseno. A gente está tratando do ângulo de 90 graus. O seno ou o cosseno de 90 graus vale 1. Você lembra disso? Imagine que essa roda gigante é o nosso círculo trigonométrico. Os valores máximos equivalem a 1, né? O seno é observado no eixo vertical e o cosseno é observado no eixo
horizontal. Então, quando você pega esse traçado OA aqui, formando um ângulo de 90 graus em relação à posição inicial, a gente vai olhar o seno. O seno desse ângulo de 90 graus equivale a 1. Se a gente sabe que seno de 90 graus é igual a 1, a gente pode substituir esse 1 que a gente propôs aqui por seno de 90. Então, a nossa expressão vai ficar f de 90 é igual a 80 vezes o seno de 90 graus mais 88. 80 vezes 1 dá 80, 80 mais 88 dá 168, que é o que está representado no gráfico, certinho? Vamos conferir, então, para ver se a gente pode multiplicar tudo pelo seno do ângulo. Se a gente colocar aqui, ó, nessa expressão do f de 0, o f de 0 vai ser, então, 80 vezes o seno de 0 mais 88. Seno de 0 é quanto? Quando esse segmento vermelho estiver aqui, ó, o seno vai ser 0. Então, a gente vai ter 80 vezes 0 dá 0, 0 mais 88 dá 88, certinho? Vamos ver se quando o ângulo for 270 graus, então o ponto A saiu daqui, deu a volta até chegar aqui. Nesse caso, o seno vai ser de quanto? O seno vai ser de menos 1. O seno de 270 graus é menos 1. Então, a gente vai ter, quando o ângulo for 270 graus, f de 270 vai ser 80 vezes seno de 270 mais 88. Seno de 270 é menos 1. Então, a gente vai ter 80 vezes menos 1 mais 88. 80 vezes menos 1 dá menos 80. Menos 80 mais 88 dá 8. Isso significa que quando a roda gigante estiver aqui formando um ângulo, a cadeira estiver formando um ângulo de 270 graus em relação à posição inicial, a altura que ela vai estar do solo vai ser de 8 metros. É isso que está representado aqui no gráfico? Bom, olha só, 0, 90, 180, 270. Em 270, a altura é próxima de 0, né? A altura é próxima de 0 e a gente já descobriu que essa altura vale 8. Então, a expressão de f do ângulo é igual a 80 vezes o seno do ângulo mais 88 parece ser verdadeira para esse traçado e essa roda gigante. Sendo assim, essa seria a resposta a essa questão. F de t vai ser 80 vezes o seno do ângulo t mais 88. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários que a gente conversa e eu tento te ajudar, combinado? Agora, se tiver entendido, deixa o joinha no vídeo e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, pode ser? No mais, bons estudos e até a próxima!